Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus querido, amado, nós nos colocamos na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecendo, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai, por ter nos permitido chegar aqui até a Tua casa, com vida, com saúde. Nós agradecemos, ó Pai, pedimos ao nosso Deus as Tuas bênçãos para conosco nesta noite, a mensagem que vamos ouvir através do pastor Teu servo, que venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades espirituais. Deus, fala o meu coração, fala no coração da Tua igreja, para que a Tua palavra possa fazer morada em nossos corações, Pai. Abençoe aqui todos os irmãos presentes, aqueles que estão a caminho, Senhor nosso Deus. Abençoa a vida do pastor Jonas na igreja lá de Arthur Nogueira, na pregação da Tua palavra, seja com ele também, com a irmã Jacinta, e com o pastor Joel aqui na frente, Pai. Senhor nosso Deus, pedimos pelos enfermos, colocando nas Tuas mãos a saúde do nosso irmão Genor, da nossa irmã Cione, Pai, esteja com o Teu servo, Pai. Cura, Pai, que só o Senhor pode curar. Nós pedimos essa bênção, pedimos, Senhor nosso Deus, abençoe os louvores, Pai, e esteja, Pai, no decorrer desse culto com a Tua igreja. Nós oramos e agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos, ainda de pé, vamos estar louvando o hino 348 e o 469.
Vamos ler a nossa leitura responsiva que se encontra em Salmo, capítulo 138. Como sempre eu leio as primeiras e os irmãos segundo. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me escutaste e alentaste as forças da minha alma. Render-te graças ao Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio de tribulações, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim concerne o Senhor, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as tuas mãos. Amém. Eu vou pedir ao nosso irmão
a Genu que vem aqui à frente fazer uma oração. Senhor Deus Pai, nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por todos quantos estão aqui neste momento, para juntos louvarmos, exaltarmos e bendizermos o teu nome, porque o Senhor é Deus grande e todo-poderoso, que governa céus e terra e todas as coisas que neles existem. Ó Pai, obrigado, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro. Nós pedimos por cada um dos que estão aqui presentes, Senhor Deus, e também por aqueles que estão acompanhando conosco através da internet. Que tu, ó Pai, tenhas nesta noite uma bênção especial para todos quantos estiverem atentos à tua palavra. Meu Deus, e não somente nós aqui, mas em todo lugar onde o teu nome está sendo anunciado nesta noite, que haja alegria, paz, que haja salvação, que haja transformação de vidas. Pai, abençoa os pregadores desta noite, como o pastor Joel, na mensagem desta noite, ó Deus, usa-o poderosamente, o pastor Jonas ali, ó Pai, em Arthur Nogueira, toma em tuas mãos, e todos os teus servos que estão com incumbência de transmitirem a tua palavra nesta noite, que sejam usados pelo teu Santo Espírito, para que transmitam a tua palavra poderosamente. Meu Deus, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a fazer a tua vontade, e recebe a gratidão do nosso coração, as gratidões aqui dos nossos corações. Ó Pai, recebe os louvores que estão sendo, ó Pai, entoados neste momento ao teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós temos visitante. Eu vou passar para a Sônia aí, fazer o que não, né? Então, eu vou só fazer um comunicado aqui, pastor, e o pastor está com a palavra. Eu quero apresentar os meus visitantes, então, que é o meu netinho Mateus, e a Fernanda. Tá bom? Fica de pé, Mateus, fala amém. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, pedir a irmã Rita para fazer um aviso sobre o culto de sábado. Explicar melhor para os irmãos. Uma Célia tem uma irmã que mora no Maranhão, mas ela já está voando para Paulínia. Porque a irmã Célia quer fazer uma surpresa para ela, ainda bem que ela não está aqui para ouvir. Está assistindo a live, né? Ela vai completar 60 anos e a irmã. A irmã Célia programou uma festa. Está todo mundo pedindo. Tão baixo assim. Tão baiana que eu gosto de falar bem. A irmã Célia quer fazer uma surpresa para a irmã dela, que está completando 60 anos, terça-feira. Mas vai acontecer um culto de gratidão no sábado, no nosso salão social. E todos os irmãos que estão convidados para as 19 horas. É isso, né, Marcelo? Não é uma surpresa, todo mundo sabe. E como expressão de carinho, de gratidão, é uma irmã que passa por muitos problemas, né, Marcelo? E ela quer demonstrar através disso o quanto ela é amada. E isso não tem preço na vida. Se outros não dão valor, tem uma irmã que dá valor. Então, graças a Deus por isso. Então, todos estão convidados, sábado, 19 horas. Fala do Quinta Panela. Assim, nós teríamos duas festas num dia só, né? Que é terça-feiras, vai ser o nosso Ajunta Panela, né? Mas panela cheia, ninguém tem panela para fazer panelaço, né?
E o que você desejar trazer, a gente ajunta, come e tem comunhão, um momento de confraternização muito precioso para os nossos filhos. Então, todos estão convidados também para, a partir de 10 minutos. Meio-dia, né? Meio-dia. Quem quiser adiantar o prazo? Sim, se alguém quiser vir, nós estamos precisando muito de dar uma organização nas toalhas das festas do salão, que sempre faz a festa, termina e vira aquela bagunça, né? Então nós precisamos pôr em ordem e vamos aproveitar esse momento do almoço e todas as mulheres podem ajudar, né? A palestra da irmã Luciana. E a dinâmica da irmã Sônia. Mas esse é dia 8 de março. Agora? Não, é só agora o dia é só 8 o de nosso março. almoço. Então já vamos adiantar isso aí, tá? Dia das Terça-feira, Mulheres. meio-dia, junta panelas. Dia 17, né? Dia 17, a partir de meio-dia. Almoço comunitário. É mais bonito, né? E sábado, o culto de gratidão, e dia 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, nós temos 2 dias. Tem 8 de março, dia internacional, e dia 30 de março é o nacional. Mas nós somos internacionais, né? Porque nós pertencemos a 2 pátrias, a da terra e a do céu. Nós somos chiques. E então, nesse dia 8 de março, nós vamos ter, é um chá, né, irmã? Um chá à tarde, com uma palestra com a irmã, nossa doutora Luciana e a doutora Sônia. Vamos ter dinâmica e vai ser um momento muito precioso ali no salão social. Tá bom? Aí é só para nós, mulheres, né? Exato. Os homens podem chegar lá depois e participar do lanche, né? Porque os homens vão trazer as mulheres aí. O dia dos homens é 2 de novembro, dia de todos os santos. Na verdade, os homens têm o seu dia em agosto, é o segundo domingo de agosto, é dia dos homens. Só que, né, se tivesse um homem com a nossa iniciativa, a gente estaria junto ali para comemorar, mas tem. Né? Irmãos, ela falou sobre comida. Eu não tenho nenhuma exigência sobre comida. Tendo picanha, para mim, como sem dificuldade. Né, Nada exigente. irmãos, nós temos alguns irmãos que estão sentindo dores, nós temos orado por esses irmãos, temos a irmã Genoso, a irmã Sônia, quem mais? A irmã Rita, tem a irmã Cione. Eu gostaria agora de fazer uma oração por esses irmãos, né? Temos orado, mas de forma específica nós queremos agora lembrar desses irmãos, né? Vamos colocar em pé, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos neste mundo e estamos sujeitos às intempéries, às mudanças, porque o nosso corpo frágil um dia foi contaminado pelo pecado e pagamos hoje um preço por causa disso. Mas nós também temos um Deus que está acima das dificuldades que enfrentamos. Tu és o nosso Deus. Queremos agora, Deus, orar por esses irmãos, por essas irmãs que estão sentindo dores, alguns, ó Deus, há tempos, há meses e até anos, ó Pai. Nós não desistimos de orar por eles, nós continuamos crendo que Tu podes agir, operar e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lembramos da irmã Sônia, Pai, Tu sabes que a Tua serva tem passado nesses dias, a irmã Irene, nosso irmão Agenor, a irmã Cione, a minha esposa, ó Deus, e outros irmãos, o irmão José Antônio, a irmã Helena, tem enfrentado dificuldades também na saúde, e nós entregamos em Tuas mãos, ó, nosso Deus, estes irmãos, mas também aqueles que
Não mencionamos aqui os nomes, mas tu conheces a cada um em particular, ó Deus. Estejas com as tuas mãos sobre eles, operando, curando, abençoando, para que os teus servos, ó Deus, possam desfrutar desta saúde e terem mais condições físicas de dedicarem as suas vidas na tua obra, no teu serviço aqui na terra. Nós rogamos, Pai, estas bênçãos confiantemente, no nome de Jesus. Amém. Irmão, ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus, o hino 454. Os irmãos que estão preparados para o dia, Deus oferta, está com... Pastor, fazer uma oração de agradecimento. Nosso Deus, te agradecemos pela fidelidade do teu povo, pela compreensão que tu nos tens dado, de que não somos donos nem da prata, nem do ouro, de nada nesta vida. Tu és o dono de tudo, somos apenas mordomos, administradores
dos bens que Tu tens colocado em nossas mãos. Que tenhamos esta compreensão, ó Deus, e estejamos sempre abertos e dispostos a cooperarmos com a Tua obra com um coração generoso, um coração dedicado, e que Tu continues multiplicando as dádivas dos Teus servos, para que eles continuem contribuindo e participando da Tua obra, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu agora quero passar as partes especiais. O irmão Paulo vai fazer uma parte especial. Depois chamaremos as mulheres, que também vão fazer uma parte. Né, pastor? E depois o pastor também tem uma parte para fazer. E logo em seguida o pastor já está com a palavra para fazer a mensagem. Boa noite, irmãos. Eu vou tentar cantar um hino aqui, eu treinei um pouco, me perdoe os erros. Tá bom? Me perdoe os erros. Isso eu. Consagrar-me a Deus eu quero para ser herdeiro seu. Nada impede o caminho para habitar no céu. Jesus Cristo, Rei divino, graça e paz me concedeu. Pela fé o céu contemplo, entrarei no santo templo, onde Deus, o Pai bondoso, sua face mostrará ao seu povo vitorioso, que com ele habitará. Não te aflija, minha alma, há repouso lá no céu, onde existe paz e calma, que o mundo não te deu. De vitória em vitória, mas com Cristo a sua glória. Segue avante com o Mestre, dele tens a proteção, pois de força te reveste nesta peregrinação.
eu gostaria que os irmãos também participassem comigo. Eu gosto muito desse hino, porque a letra dele mostra a supremacia de Cristo. Ele é a base da nossa fé, é o fundamento da nossa confissão cristã. Enquanto o mundo lá fora divide a sua adoração com outros deuses, a nossa adoração é convergida, é dirigida única e exclusivamente a Cristo. Somente Cristo é Salvador, nem outro conhecemos. Morreu por nós em santo amor e vida nele temos. Gostaria que os irmãos, vamos cantar juntos, poderia que os irmãos cantassem só o coro, mas eu não quero ser egoísta, né? Vamos cantar juntos então o hino Somente Cristo. Somente Cristo é o Salvador, nem outro conhecemos. Morreu por nós em santo amor, e em vida nele temos. Jesus é o Salvador, ninguém há outro mediador. Foi ele quem por nós morreu, e Ele está por nós no céu. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes adoramos. Jesus é o Salvador, ninguém há outro mediador. Foi ele quem por nós morreu, ele está por nós no céu. A Deus fazemos oração, só Ele quer e pode. Valemos na tribulação, ao Deus sempre acorde. Jesus é o Salvador, ninguém há outro mediador. Foi ele quem por nós morreu, ele está por nós no céu. O santo sangue de Jesus confia todo crente. O que ele fez na cruz já sempre é suficiente. Jesus é o Salvador, ninguém há outro mediador. Foi ele quem por nós morreu, ele está por nós no céu. Amém. Mensagem, né? Vamos abrir a palavra de Deus, livro
de Isaías, capítulo 5. Podem ficar assentados, irmãos, por favor. Isaías é merecidamente conhecido como profeta evangélico ou messiânico, visto que ele apresenta a mais completa declaração a respeito do Evangelho de Cristo. Capítulo 55 de Isaías nos trata de forma bem clara, transparente a respeito do sofrimento vicário de Jesus Cristo. Então o profeta Isaías, ele profetizou, teve início o seu ministério profético no ano 740 antes de Cristo. E ele enfrentou durante o seu ministério muitas barreiras e oposições, porque o seu ministério se deu no contexto de muita apostasia, em que o povo se afastava de Deus, em que o povo virava as costas para Deus, e não somente se voltava para os ídolos, mas também para o pecado, fazendo coisas, irmãos, que são próprias de pagãos. Eles faziam coisas que eram próprias de pessoas totalmente desprovidas do conhecimento de Deus. Então Isaías, ele enfrentou muitas oposições e ameaças de morte. Só para os irmãos terem uma ideia, teve num contexto do seu ministério que ele teve que profetizar durante 3 anos nu e descalço, porque o profeta, além de ser o transmissor da mensagem, ele era também o palco, ele ilustrava na sua própria pessoa aquilo que Deus queria revelar ao povo. Então, irmãos, era um ministério muito doloroso, o ministério profético, e principalmente de profetas como Isaías, que teve que enfrentar oposições ferrenhas de pessoas que haviam virado as costas para Deus, e agora eles não queriam nem ouvir as reprimendas da parte de Deus através do profeta. E no capítulo 5, os irmãos puderem abrir as suas Bíblias lá, nós vamos encontrar, no capítulo 5, nós vamos encontrar 6 ais. Mas temos um 7º ai que está no capítulo seguinte, no capítulo 6. E esses ais, irmãos, proferidos da parte de Deus, foi para mostrar o grau de pecaminosidade, de maldade em que aquele povo estava vivendo. No capítulo 5, versículo 8, nós temos o primeiro ai, dirigido aos avarentos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Não é pecado, irmãos, adquirirmos bens materiais. Isso faz parte da vida de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Mas onde é que está o problema? O problema está em você viver em função disso, exclusivamente
coloca o seu coração nessas coisas. E Jesus chega a dizer: aonde estiver o vosso tesouro, a vossa riqueza, o vosso dinheiro, os vossos bens materiais, ali estará também o vosso coração. Irmãos, então nós temos que tomar cuidado em não deixarmos, em não permitirmos que o nosso coração se prenda nas coisas que nós adquirimos nesta vida. Não é pecado você ter uma casa, você ter dinheiro, você ter bens materiais. O pecado está em você viver em função disso, colocar o seu coração nessas coisas. Aí você se torna um materialista, você se torna um avarento aos olhos de Deus. E o povo estava vivendo assim. Foi preciso que o profeta usasse esse ai dirigido aos materialistas, aos avarentos que tinham se esquecido de Deus e viviam exclusivamente em função das coisas terrenas. O segundo ai encontra-se no versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Porque, irmãos, a bebida, ela domina, ela controla, ela muda o comportamento da pessoa. Por isso que a palavra de Deus condena o uso da bebida, porque quem deve controlar a nossa vida é o Espírito Santo. E Paulo chega a dizer na carta aos Efésios, no capítulo 5, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas embriagueis-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ao invés de sermos controlados pela bebida, devemos ser controlados pelo Espírito de Deus. Por isso que quando a pessoa se embriaga, ela perde completamente o seu equilíbrio emocional, psicológico, comportamental. Dependendo da personalidade da pessoa, nós já vimos tanto isso em muitas situações e com muitas pessoas. Às vezes a pessoa é medrosa, quando ela ingere bebida, ela fica valente. Às vezes é uma pessoa sem ação, quando ela bebe, ela tem energia de sobra. Então a bebida é quem controla, a bebida é quem dá as diretrizes para esta pessoa. Está errado. Nós devemos ser controlados, irmãos, pelo Espírito de Deus. Nós devemos estar embriagados no bom sentido do Espírito de Deus, e não pelo vinho, e não pela bebida. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até a noite, até que o vinho os esquente, os controle. Irmãos, quantas famílias destruídas pelo álcool, quantos lares destruídos por causa da bebida. E nesses dias de festejos que está acontecendo em todo o Brasil, o consumo de bebidas alcoólicas crescem assustadoramente e levam pessoas ao cemitério, porque elas não têm controle próprio, equilíbrio próprio, e elas se deixam ser dominadas pelas bebidas. Nós não podemos concordar e dar apoio a isso, irmãos, porque a vida do homem e da mulher tem que receber o equilíbrio do Espírito Santo de Deus. Nossas palavras, nossa mente, nosso coração, nosso andar, nosso entrar, nosso sair, tem que ser pela ação do Espírito Santo de Deus e não da bebida. Terceiro ai que nós vamos encontrar está no versículo 18 do capítulo 5 de Isaías. Ai dos que puxam para si a iniquidade,
com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. A injustiça, ela gera iniquidade. Ela leva o homem e a mulher a um estado de insensibilidade espiritual aos olhos de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ser justos, como justo é o nosso Pai que está nos céus. O próprio Cristo disse isso. A injustiça, irmãos, é o antônimo, é o contrário da justiça. E quem pratica a justiça é o justo. E quem pratica a injustiça, consequentemente, é o injusto. Como é que o servo de Deus, como é que o filho de Deus vai praticar a injustiça se ele foi chamado para ser justo? O nosso Deus é conhecido como Deus da justiça. Aquele Deus que não tem prazer na injustiça, aquele Deus que não tem prazer na iniquidade, aquele Deus que não tem prazer na maldade. Nós vivemos um mundo, irmãos, em um mundo onde a injustiça permeia, onde ela faz parte do comportamento humano diário dessa sociedade separada de Deus, alienada de Deus. A maldade faz parte do comportamento de quem não tem Cristo como Senhor e Salvador. Não podemos dar o nosso apoio à injustiça ou às injustiças praticadas em nosso país. E hoje nós não podemos confiar em autoridades, irmãos, que deveriam ser exemplos para nós, e no entanto, eles estão praticando injustiças. E com isso, eles vão perdendo a sua autoridade perante a opinião pública. Como filhos de Deus, nós precisamos defender a justiça. Nós precisamos ser praticantes da justiça como filhos de Deus, porque o nosso Deus é justo. Mas sabe que o diabo, ele é o responsável por esta onda preocupante e tenebrosa de homens e mulheres que, separados de Deus, eles não têm nenhum escrúpulo em fazerem coisas, em praticarem atos que envergonham o nome de Deus. Não podemos dar o nosso apoio aos ímpios, àqueles que praticam a impiedade, a maldade, àqueles que praticam a injustiça, porque Deus não pode ser com eles. Nós temos que ser defensores da justiça. O quarto ai que nós temos a palavra de Deus no capítulo 5 de Isaías se encontra no versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. A inversão de valores. As pessoas então passam a relativizar aquilo que deve ser prioridade, deve ser base à sua vida. Aqueles que passam a defender a injustiça, a maldade, o crime, o roubo e o pecado em geral. Irmãos, ai desses, porque eles estão invertendo, eles estão praticando a inversão de valores. Eles acham que praticar o pecado não faz mal. Eles acham que viverem nas trevas não ofende, não prejudica a sua vida. Eles acham que dando apoio ao pecado, eles não estão errados com isso. É um direito que eles têm, é a liberdade que lhes foi concedida, mas não por Deus. A liberdade que nós temos da parte de Deus é uma liberdade condicionada pela ética, pelo bom comportamento. Eu tenho que saber até onde eu devo chegar.
não devemos abrir mão absolutamente, irmãos, e não nos contextualizarmos com essa cultura que relativiza o mal, a gravidade do pecado. As pessoas não têm nenhum sentimento de temor na prática, quando estão praticando o pecado. Eles agem de forma aberta e espontânea, desavergonhadamente eles fazem as coisas sem acharem que isso é tão grave quanto se diz ou quanto se pensa. Mas quando o Espírito Santo vem morar no coração do homem e da mulher, ele passa a ver, ele passa a saber o que lhe convém e o que não lhe convém. Paulo declara: todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas me convêm. Meus irmãos, eu não estou amarrado, nem você está amarrado para não praticar o pecado. Alguém pergunta para mim ou para você: você pode fazer isso? Posso. Você pode praticar o pecado? Eu posso. Porém, não devo, por uma questão de temor e reverência ao meu Deus. Eu posso praticar o pecado, mas hoje eu não sinto necessidade de fazer isso, porque o Espírito Santo veio morar em meu coração, Ele está morando em seu coração. Por isso não sentimos esta necessidade de chegarmos ao ridículo de praticarmos o mal, porque o Espírito Santo veio preencher um vazio que antes existia em minha alma, em meu coração. Portanto, irmãos, não devemos relativizar o pecado, nem amenizar a sua gravidade, porque ele continua sendo pecado, ele continua levando pessoas ao inferno, o pecado continua sendo um mal das nações, e só o sangue de Cristo é capaz de resolver esse problema no coração do homem e da mulher. O quinto ai se encontra no versículo 21 do capítulo 5 de Isaías. Cinco, 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, sua própria opinião. São sábios aos seus próprios olhos. Jesus recomendou deixou um mandamento, uma recomendação diferente dessas que o mundo não consegue praticar. Ele diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aqueles que por conta própria, por iniciativa própria, eles querem adquirir o poder, a fama, sabedoria humana, esses diante de Deus não têm apoio, porque eles estão em busca de algo que está fora da vontade de Deus. O nosso coração deve ter uma atitude de humildade no momento de buscarmos a sabedoria, no momento de buscarmos a orientação de Deus. Nós sempre devemos lançar mão da oração, da comunhão com Deus. Senhor, Tu conheces
a minha vida, o meu coração. De mim mesmo, eu não tenho condições, mas eu busco a tua sabedoria, eu busco a tua orientação, para que eu seja um homem ou uma mulher segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Quando Deus chamou Salomão para suceder o seu pai, Davi, Deus deixou nas mãos de Salomão, colocou nas mãos dele um cheque em branco. Peça o que quiseres, e lhe será feito. Salomão poderia ter pedido riquezas, Salomão poderia ter pedido a morte dos inimigos do seu pai, que eram muitos. Davi viveu toda a sua vida cercado de inimigos, e a prova está nos salmos que ele escreveu, irmãos. Quantos inimigos e quantas ameaças, inclusive de Saul, não é? Quantas vezes ele foi ameaçado pelo Saul. Então, Salomão, ele tinha tudo na mão para pedir a Deus aquilo que poderia ser, de conforto ou de proteção para a sua vida. Mas ele pediu uma coisa somente: Senhor, eu quero que tu me des sabedoria. E ele chega ao ponto de dizer: eu sou uma criança, eu não tenho experiência, eu ainda sou um homem imaturo, eu preciso de sabedoria para liderar esta nação, este reino. Eu preciso de sabedoria para perguntar e responder. Eu preciso de sabedoria para tomar decisões sábias e prudentes. Irmãos, talvez é isso que esteja faltando para nós em alguns momentos. Às vezes negligenciamos em nossas orações esse pedido, omitimos esse pedido a Deus: Senhor, me dê sabedoria para orar, Senhor, me dê sabedoria para cantar, Senhor, me dê sabedoria para falar de tua palavra aos descrentes, Senhor, me dê sabedoria para entender a tua palavra, Senhor, me dê sabedoria para eu falar contigo, Senhor, me dê sabedoria para ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Às vezes, irmãos, nós levamos tempo sem fazermos esse pedido para Deus, e é por isso que às vezes nós nos sentimos incapacitados ou reprimidos ou limitados em determinadas áreas da nossa vida cristã, porque nós não pedimos como convém, como devemos pedir. Então, meus queridos irmãos, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Paulo chega a dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É o inverso. Por isso, irmãos, nós temos que clamar a Deus, nós temos que pedir ao Senhor, temos que estar em comunhão contínua com Ele. Senhor, eu preciso. Às vezes a gente para no tempo, irmãos. Às vezes a gente é como aquele boneco de neve lá, inerte, intacto, sem vida, naquele ambiente gélido, naquele ambiente frio. Crentes, bonecos de neve. Não. Nós precisamos agir, nós precisamos buscar. Quem tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, e Ele dá liberalmente, Ele não cobre, Ele não lança em rosto, e Ele tem prazer de nos dar essa sabedoria.
lembro dos 12 apóstolos, a maioria saiu de um ambiente, irmãos, bastante rústico, rudimentar, homens de poucas letras, homens de poucos estudos. Jesus não foi nos palácios procurar os filhos, os descendentes dos soberanos dos reis. Ele foi lá nas praias buscar homens simples, de mãos calejadas. Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria capacitá-los, ele queria prepará-los, ele queria transmitir para aqueles homens a sua sabedoria, para que depois eles não se exaltassem, eles não se vangloriassem. Não, ele nos chamou porque nós somos famosos, ele nos chamou porque nós temos cultura, ele nos chamou porque não, ele chamou homens rudes, simples e letrados, para poder então capacitá-los, para poder então prepará-los para uma obra gloriosa, para uma obra sublime, a obra da pregação do Evangelho. Vamos então para o sexto. Ai, está no verso 22, está com a sua Bíblia ali aberta. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Nós já comentamos este ponto aqui. Verso 23, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça, praticam o bem para os maus e praticam o mal para os bons. Não é isso que está acontecendo em nosso país, em nossa nação? Aqueles que são defensores da verdade, da ética, estão sendo desprezados, estão sendo colocados de escanteio, de lado, e eles estão então valorizando, estão premiando aqueles que não têm moral, não têm ética, não têm pudor, não têm sentimento de respeito pelo próximo. É isso que está acontecendo, irmãos, em nossa nação, em nosso país. O que esse contexto aqui, esse cenário aqui, visualizado pelo profeta Isaías, não é tão diferente do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Agora, vamos nos calar, vamos nos omitir, vamos nos amedrontar, senão o que está acontecendo hoje? Você não pode declarar certas coisas, porque você pode ser processado, incriminado em algum tipo de processo. Você não pode expor a sua opinião, se você é a favor ou se você é contra. Você ou fica calado, e se você expor a sua opinião contrária, você pode ser incriminado, você pode ser processado. Irmãos, infelizmente, nós nos tornamos às vezes covardes e medrosos em não declararmos, em não nos posicionarmos perante essa sociedade alienada, pervertida, longe de Deus, meus queridos irmãos. Nós vimos um vídeo recentemente de, não sei se é um pastor, ele falando sobre, não sei se foi a irmã Sônia que nos compartilhou esse vídeo. Nesse período agora, desses festejos, irmãos, os demônios, os espíritos, eles estão agindo de forma intensa e intensiva nesses dias de trevas, de escuridão.
Por isso que as pessoas, irmãos, se antes elas não tinham escrúpulo nenhum, de pudor, de vergonha, agora nesse período não existe mesmo, absolutamente não existe. É como se eles dissessem: não cremos nesse Deus, e se Ele existe, não temos contas a prestar a Ele. Irmãos, isso é preocupante. O nosso país está indo a passos largos para o abismo, para a eternidade, sem Deus e sem esperança. É claro que não existe um versículo explicitamente dizendo que os perdidos são como a areia do mar, mas está implícito no livro de Apocalipse, falando que as multidões, que a humanidade, que o planeta Terra, na sua maioria, está se afastando de Deus, está se alienando de Deus, está virando as costas para Deus. E nós, como igreja, nós, como crentes, filhos de Deus, vamos nos calar, colocar um adesivo em nossa boca, porque nos envergonhamos, ou se nós declararmos certas verdades, nós podemos ser incriminados e processados. E com isso os poderes das trevas vão se avolumando, vão aumentando cada dia. Por isso que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, que este mundo está envolto em trevas. Mundo tenebroso, e a palavra tenebroso tem a ver com trevas. O mundo está coberto de trevas. No capítulo 5 de Isaías, no capítulo 6 e versículo 5, nós vamos encontrar o último ai, só que dessa vez, esse ai é do próprio profeta, só que ele ainda não era profeta, ele estava sendo chamado para ser um profeta, mas olha o estado em que ele estava. Nós pregamos recentemente sobre a pessoa de Isaías. Nós queremos voltar a esse tema apenas para enfatizar esse ai que ele usa aqui no versículo 5 do capítulo 6. Então disse eu, Isaías dizendo para si mesmo: ai de mim, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, ou sou homem de lábios impuros, e habito convivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram, contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, aqui há um ai que tem uma conotação positiva. Quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, quando nós reconhecemos que sem Ele, sem Cristo, nós estamos perdidos, quando nós reconhecemos que a nossa vida sem a ação do Espírito Santo é uma vida inócua, é uma vida vazia, aí nós podemos dizer: ai de mim, eu preciso mudar essa situação, esse quadro da minha vida. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele reconheceu naquele contexto que ele precisava ser tocado pela palavra de Deus, pela mão do Senhor dos Exércitos. Senhor, toca os meus lábios. Senhor, toca os meus olhos. Senhor, toca os meus ouvidos. O que é que nós temos ouvido na televisão, ou na internet, ou no celular? O que é que você vê quando a sua esposa está dormindo? Quando você está sozinho lá na sala, que tipo de filme você está assistindo? Deus está lá sentado com você, ao seu lado? Olha aqui, irmãos, Isaías estava vivendo esse contexto de promiscuidade moral.
a ponto de dizer: ai de mim, ai de mim, eu preciso de uma mudança em minha vida, eu preciso de um toque do Espírito Santo em minha vida. Esses dias a operadora ligou para mim dizendo que vai aumentar o preço porque eles estão mudando o modem para um mais avançado, mais moderno, e o valor da fatura vai aumentar. Eu disse: muito obrigado, pode vir buscar o seu modem. Então eu liguei para uma outra operadora para fechar com eles um pacote. Mas a recomendação que eu fiz para eles é o seguinte: por favor, retire os canais adultos. Sabe, irmãos, que tem famílias cristãs que levam para suas casas esse pacote de televisão com os canais adultos lá na sua sala? Isso é preocupante. Onde fica a nossa santidade, o senso de santidade, de temor a Deus? Deus está comigo quando eu estou sozinho, Deus está comigo quando eu estou dentro de um ônibus, sem a presença da minha esposa ou do meu cônjuge. Deus está presente comigo lá, 2.000 quilômetros, quando estou longe da minha igreja, dos meus irmãos. Esse senso de temor e de reverência a Deus, irmãos, infelizmente, não existe em alguns membros de igrejas. Nós precisamos conservar. Foi por isso que Isaías usou esse ai para si próprio: ai de mim. Os outros ais foram dirigidos aos de fora, mas ele agora usa um ai para si mesmo. Ai de mim, isso, vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. O que é santificação? Santificação é quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade de atuar na sua vida. Santificação é quando o Espírito Santo de Deus coordena a sua vida, os seus planos, as suas palavras, o seu olhar, os seus pensamentos, a sua vida diária. Isso é santificação. É um processo contínuo. A salvação, ela é única. Acontece uma vez. Ninguém ganha e perde salvação. Essa doutrina não está na Bíblia. Mas a santificação, ela é processual. Eu tenho que me santificar dia a dia. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que buscar a santificação em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, que estes 7 ais que foram aqui mencionados não se apliquem à nossa vida, que nós nos santifiquemos, nos consagremos, nos coloquemos sempre nas mãos do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, eu quero ser um crente, uma crente segundo o Teu coração. E dessa forma, estes ais jamais se aplicarão a nós, ou jamais serão dirigidos à nossa vida, porque estamos vivendo uma vida plena na direção e sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 279, A Doce Luz.
Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tu conheces o nosso coração, nossa mente, nossas intenções, reações, decisões, inclinações. Tu sabes o que passa em cada um de nós. Por isso, Pai, ajuda-nos a vivermos uma vida de transparência diante de Ti e diante dos homens. Ó Deus, é triste vermos tantos membros de igreja, Senhor, que não levam a sério a sua vida cristã, seu compromisso contigo, com Teu reino. E nesses dias, ó Deus, de festejos, quantos deles estão soltos por aí, misturados com os ímpios, ó Deus, praticando as mesmas obras pecaminosas.
Ó Deus, nós oramos pelo teu povo, por aqueles, ó Pai, que não estão levando a sério a vida cristã, a santificação, a obediência e o temor ao teu nome. Que o teu Espírito esteja, Pai, tocando em cada coração nesta noite, Pai, neste momento. Pedimos, ó Pai, por este país envolto em trevas, por esta nação, ó Deus, dominada pelos espíritos maus. Ó Deus amado, nós não vamos desistir de orar por este país, por essa nação onde nós nascemos. Mas infelizmente, Pai, a maioria vive longe, vive presa na escravidão das trevas, no domínio, ó Deus, dos demônios e de Satanás. Tem misericórdia dessa nação, Pai. Pedimos pela tua igreja, pedimos pelo teu povo, pedimos por cada família, ó Deus. Nós te agradecemos por estes irmãos que têm se mantido fiéis, intransigentemente fiéis, sem retrocederem, sem abrirem mão e sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha-nos firmes na fé, mantenha-nos firmes nesta jornada, nesta caminhada, até a volta de Cristo, ou até o Senhor nos chamar. Abençoe o teu povo, ó Deus. Coloque em nosso coração a alegria, a paz, contentamento, a gratidão, ó Senhor Deus. Cura os nossos irmãos que estão sentindo dores neste momento, nesta noite. Cura, Senhor, os teus servos, para que eles tenham condições físicas e espirituais de continuarem te servindo e fazendo a tua vontade. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda o teu povo de retorno aos seus lares e nos dês uma semana de bênçãos e de oportunidades para que possamos continuar te servindo com fidelidade. Nós te agradecemos pela existência desta igreja, pelo teu povo, ó Deus, pelos nossos irmãos que fazem parte da família cristã, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém.